Título da palestra de hoje é Influência do Invisível. E o primeiro pressuposto, o primeiro conceito que a gente pode ter em mente é que nós não temos um espírito, nós temos um corpo. Nós somos um espírito e temos um corpo. Da mesma forma que esta camiseta não tem um Yuri, o Yuri tem esta camiseta. Nós, como espíritos imortais, habitamos corpos ao longo da nossa evolução, da nossa jornada evolutiva, e de formas diferentes. E esse é o primeiro pressuposto. Então, todos nós aqui, os encarnados e os desencarnados, somos espíritos, no conceito mais simples possível. No livro Justiça Divina, e para quem não viu minhas palestras ainda, eu gosto de colocar no canto superior direito a fonte daquele slide específico. Então, para quem gostar do que está escrito ali e tudo mais, quiser buscar, já tem a capa ali, já pode passar na biblioteca, já ajuda a casa e se ajuda também consumindo uma bibliografia edificante. No livro Justiça Divina, psicografado pelo Chico Xavier, do nosso querido benfeitor espiritual Emmanuel, ele vai falar o seguinte: essa mensagem é o capítulo ou mensagem número 35, chamado Palavras de Esperança. E fala o seguinte: se um dia tiveres fome de maior esperança, não temas assim rogar a inspiração e a assistência dos corações amados que te precederam na grande viagem. Estarão contigo a sustentarem-te as energias nas tarefas humanas, quais estrelas no céu noturno da saudade, a fim de que saibas aguardar pacientemente as luzes da alva. Busca-lhes o clarão de amor nas asas da prece. Então, ele fala aqui desses espíritos, nossos amigos, mentores, familiares até, que nos precederam nessa jornada de volta ao nosso verdadeiro lar, que é o plano espiritual. A passagem na Terra, como em todos os outros globos que nós vamos passando ao longo da nossa evolução, não passam disso, passagem. São coisas temporárias e necessárias à nossa evolução, mas a nossa pátria espiritual é o que de fato é o nosso lar, a nossa casa. Ele fala que não hesitemos em rogar ajuda àqueles espíritos que nos precederam, ou seja, que foram antes de nós e que estão lá nos aguardando. E ele vai dizer aqui o caminho para isso, no finalzinho ali, quando ele fala assim: busca-lhes o clarão de amor nas asas da prece. Então, o Emmanuel aqui ele já começa a falar o quê? Como que a gente pode entrar em contato, como que nós podemos nos comunicar, comungar até com essas pessoas, nesses espíritos tão queridos e amigos nossos, que nos precederam e estão no plano espiritual. No livro Pensamento e Vida também, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, nós vamos ver sobre essa questão da oração, pensamento e oração, que é o famoso que a gente ouve aquela frasezinha, vigiai e orai, a parte do orai especificamente. Então, quando a gente pensa em oração, podemos pensar em vibrar, orar, fazer uma prece, pensar, porque a oração nada mais é do que uma elevação de um pensamento com um sentimento atrás. Então, quando nós oramos, nós estamos pensando, estamos mandando essa força do pensamento através da oração. Pode ser silenciosa ou não, por sinal, porque os nossos pensamentos não precisam ser sempre verbalizados para que eles tenham efetividade. E ele fala assim, o Emmanuel: toda a prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Força viva e plasticizante do pensamento. E esse pensamento, que foi até uma palestra que eu dei faz uns meses aqui sobre a responsabilidade do pensamento, nós vemos então como que ele consegue construir, destruir, moldar, mediar, fazer tudo isso só com o pensamento. Ele vai falar aqui dessa força viva e plasticizante do pensamento. Essas imagens, ele continua, ascendem às esferas superiores, tocando as inteligências que nos rodeiam, e recebemos as respostas do plano divino. Então ele está falando que quando nós fazemos uma prece, quando nós elevamos o nosso pensamento, nessa força viva e plasticizante, isso vai ser atendido, isso vai voltar para nós de alguma forma. Inclusive, no livro Entre a Terra e o Céu, do espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, nós temos uma situação bem interessante que eles explicam sobre a prece refratada. A prece refratada
foi o seguinte, era uma menina que ela estava a madrasta estava mal e tudo mais, e a menina, essa personagem, né, ela faz uma prece para sua mãe, que já tinha sua mãe biológica, que tinha precedido ela no plano espiritual, e só que quando ela faz essa prece para a mãe dela, achando que a mãe dela já estava já num plano mais evoluído, já estava melhor, mas a mãe dela estava obsidiando a madrasta. Então, quando a prece dela vai, o pensamento dela vai para a mãe, acaba não caindo diretamente na mãe, porque a mãe está numa uma energia vibratória, uma vibração muito baixa. Então a prece dela faz o quê? É refratada e chega aos planos superiores, e os espíritos superiores conseguem sim mandar ajuda. E olha que reconfortante isso, olha que coisa maravilhosa a gente pensar que nada é em vão, que o nosso pensamento, a nossa prece falada com o coração nunca vai ser em vão. Mesmo que aquela pessoa que talvez a gente esteja orando não esteja num momento em que ela consiga nos atender ou que a prece consiga chegar até ela, que várias vezes chega, mas a prece sempre é atendida. No livro, de novo, do Justiça Divina, do Emmanuel, ele vai falar o seguinte, essa é a mensagem número 10, chamada Viverás para Sempre. Os amigos que te antecederam na pátria espiritual acompanham-te os triunfos ignorados pelos homens e abençoam-te o suor da paciência nas lutas necessárias. Olha só que legal, acompanham-te os triunfos ignorados pelos homens, porque muitas vezes, quando nós estamos na estrada do bem, quando nós estamos na estrada da caridade, fazendo coisas boas, muitas vezes a gente faz no silêncio. Fazer uma oração, você está no seu cantinho lá fazendo uma oração para alguém, você está no silêncio, uma coisa que a gente acha assim, ninguém está vendo, mas estão sempre vendo sim. Porque ele fala ali, inclusive, que os amigos espirituais acompanham-te nos triunfos ignorados pelos homens e abençoam-te o suor da paciência nas lutas necessárias. Encorajam-te na causa do amor puro e sustentam-te as energias para que as tuas esperanças não desfaleçam. Então, eles vão encorajar qualquer atitude do bem, qualquer atitude que provenha do amor puro, e vão nos sustentar as energias quando as nossas esperanças desfalecerem, que não é tão raro assim, quando às vezes a gente parece que perde a esperança e que não tem mais para onde correr, que não tem mais ajuda, que não tem saída. E quando nós perdemos as esperanças, esses amigos espirituais do invisível, eles vêm e nos sustentam as energias. Comulgam-te as alegrias e as dores, ensinando-te a semear a felicidade nos outros, para que recolhas a felicidade maior. Ou seja, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, é mais ou menos isso daí, com os nossos amigos espirituais, com esse auxílio que a gente tem do invisível. Eles comungam com a gente, como o Emmanuel está falando ali, nas alegrias e nas dores. E eles nos ensinam a semear a felicidade nos outros, para que a gente recolha a felicidade maior, a felicidade eterna, que não é desse planeta, que não é desse orbe, a felicidade verdadeira. Se tropeças, estendem-te os braços e, se choras, enxugam-te as lágrimas. De novo, então, se a gente tropeça, a gente tem aquela mão amiga a nos levantar. E se a gente chora, eles vêm e enxugam as nossas lágrimas, dando muito mais sentido a uma coisa que talvez seja um vazio que a gente possua às vezes quando essas intemperanças da vida vêm à nossa porta. Sobretudo, o Emmanuel termina falando, esperam-te, confiantes, quando termines a tarefa, para te abraçarem afetuosos, com a alegria de quem recebe um companheiro querido que volta ao lar. Como nós já falamos aqui, o nosso lar, de fato, é o lar espiritual, não é aqui. Nós estamos habitando um corpo, mas nós somos espírito. E eles nos esperam nessa volta no lar, para que a gente possa estar juntos novamente. E eles nos esperam confiantes. Os amigos espirituais, os amigos do bem, os benfeitores, eles nos esperam com certeza confiantes nessa nossa jornada que a gente tem aqui. Não por acaso, vocês vão ver que eu botei em negrito algumas palavras aqui desse parágrafo do Emmanuel. Na verdade, é um parágrafo inteiro, eu quebrei ele em algumas frases e eu botei em negrito algumas palavras aqui que são muito, muito, pelo menos para mim, quando eu li, muito encorajantes. Olha quantas coisas que os amigos espirituais, que o auxílio do invisível vem e nos faz. Acompanham-te, abençoam-te, encorajam-te, sustentam-te.
comungam-te, ensinam-te, estendem-te, enxugam-te as lágrimas e esperam-te. Olha quantas coisas nós possuímos que provém do invisível, que a gente muitas vezes acha que não tá sendo observado, não está sendo auxiliado, nós estamos sempre, sim, sendo sempre observados e sempre auxiliados. Não é uma questão de, estou com medo de ser julgado com o que eu vou fazer. Não, você já está sendo observado. Vai de cada um saber o que nós podemos fazer com aquilo que nós temos. No livro Transição Planetária, do Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele tem essa passagem aqui que me trouxe bastante esperança nessa questão. Ele fala o seguinte: ainda é um grande desafio a ação do bem no mundo tumultuado da atualidade. E não é verdade? Se a gente parar só nessa primeira frase aqui, olha como é difícil, às vezes, a gente ir na ação do bem, a gente parece que está remando contra a maré, num mundo que, se a gente olhar com os olhos míopes e do imediatismo e não com os olhos verdadeiros da eternidade, nós vamos achar que o mundo está perdido, que isso aqui está indo de mal a pior, que não tem nada de transição planetária, que está tudo muito pior, na verdade, se a gente for, como eu falei, com essa miopia do imediatismo. Mas se a gente olhar com os olhos mais além, nós vamos ver que esse grande desafio tem um porquê. E aí o Manuel fala o seguinte: nem por isso devem desanimar aqueles que se dedicam à prática da caridade e ao exercício do bem fazer, porquanto, se existem os carrascos do além, sempre dispostos ao crime hediondo, também pululam os anjos tutelares, vigilantes e rápidos na execução da legítima fraternidade. Então ele está falando aqui dos carrascos do além, que são o quê? São grupos de espíritos ainda numa faixa vibratória muito baixa, que ainda se atentam muito à questão da vingança, à questão do ódio, à questão mais materialista, mais animalesca. E esses espíritos, como fala ali, os carrascos do além, também existem. Existem falanges que querem destruir casas espíritas como essa, existem falanges que querem destruir qualquer obra do bem, ainda existem. A questão toda existem esse outro lado aqui que ele fala, que é interessante, que são o quê? Os anjos tutelares. E esses anjos tutelares, esses benfeitores espirituais, que estão sempre ao nosso lado quando a gente está na ação do bem, eles vão estar lá todas as vezes, como ele fala ali, vigilantes e rápidos na execução da legítima fraternidade. Então, qualquer ação no bem tem respaldo da espiritualidade superior. Qualquer ação na legítima caridade, baseada na legítima caridade, vai conseguir ter um respaldo da espiritualidade. E como ele fala ali, são rápidos e vigilantes, ou seja, estão sempre atentos e eles são rápidos a nos ajudar. Quando nós estamos naquele caminho, como fala ali, num mundo tão tumultuado, que parece que a gente está remando contra a maré. E parece que não vai dar, mas vai dar. A gente vai conseguir. E o Leon Denis, nesse livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que eu vou dizer que é um dos meus livros favoritos, ele fala o seguinte, sobre o auxílio do invisível. Ele fala: nunca, porém, me faltou o auxílio de meus amigos invisíveis. Nunca minha voz os evocou em vão. Desde meus primeiros passos neste mundo, a sua influência envolveu-me. É às suas inspirações que devo minhas melhores páginas e minhas expressões mais vibrantes. Olha só, então ele está dando bastante crédito a essa questão do auxílio dos amigos espirituais, daqueles que estão ao lado dele. Como ele falou, minha voz nunca ecoou em vão, nunca pedi algo ou agradeci algo e isso foi em vão. Como nós já até conversamos sobre a questão da prece refratada, nada é em vão. E ele fala: compartilharam minhas alegrias e tristezas, e quando rugia a tempestade, eu sabia que eles estavam firmes ao meu lado, no meu caminho. Sem eles, sem seu socorro, há muito tempo que eu teria sido obrigado a interromper a minha marcha, a suspender o meu labor. Mas suas mãos estendidas têm me amparado e dirigido na áspera via. Às vezes, no recolhimento do entardecer ou no silêncio da noite, suas vozes me falam, embalam, confortam. Então, a gente vê uma pessoa como Leon Denis, que atingiu tanto quanto ele atingiu para a disseminação do espiritismo, da doutrina espírita. Ele mesmo admite que sem a ajuda desses amigos espirituais, ele provavelmente já teria parado na sua marcha muito antes. Sem esse auxílio do invisível, desses amigos que são rápidos e vigilantes
na ajuda do bem, ele já teria parado a sua marcha muito antes. E ele fala aqui no final, é interessante também, ele fala: "Às vezes no recolhimento do entardecer ou no silêncio da noite, suas vozes me falam, embalam, confortam". Então o Leon Denis está falando o que aqui? Dessa necessidade, desse recolhimento íntimo que a gente tem que ter para poder ouvir aqueles desencarnados que nos querem bem. Quando a gente sintoniza, faz uma oração, faz uma leitura edificante, coloca talvez uma música para ajudar, para a serenar ainda mais o ambiente, nós estamos entrando nessa faixa vibratória, e quando nós ainda temos esse momento de introspecção, muitas vezes, que é tão raro nos dias de hoje, com um bombardeamento de eletrônicos e coisas que querem puxar a nossa atenção, quando a gente consegue entrar nesse momento de introspecção, como ele fala aqui, a gente consegue então sintonizar melhor ainda e ouvir aqueles que nos querem bem, as intuições que muitas vezes são tão fundamentais para a nossa caminhada. Ele continua dizendo assim: reconhecemos que o gênio deve muito à inspiração e que esta é uma das formas de mediunidade. Mas acrescentávamos que, mesmo nos casos em que esta faculdade especial nitidamente se desenha, não se pode considerar o homem de gênio como um simples instrumento, assim como é, antes de tudo, o médium propriamente dito. Então não é um simples instrumento, e a gente pode até pensar nessa questão do gênio, que tem muito uma questão de inspiração dos planos superiores, como muitos gênios da humanidade, seja na arte, na música, na ciência, na filosofia, admitem terem sido influenciados, às vezes, quando eles falam com ideias que parece que não são minhas, muitas dessas pessoas são, como ele fala ali, esses instrumentos, mas são mais ainda do que esses instrumentos. Até porque a gente pode lembrar também da questão da reencarnação, porque muitas dessas pessoas que são gênios e que vêm com alguma habilidade muito já bem trabalhada, a gente não sabe quantos anos posteriormente a essa vida essa pessoa veio trabalhando. Essas crianças de 4, 5 anos tocando piano de forma virtuosa e coisas assim, vem trabalhado já de muitas eras, muitas vezes, né? Em certos indivíduos, ele continua, estas duas coisas, a aquisição pessoal, que foi o que eu acabei de falar, e a inspiração exterior, que é o auxílio do invisível, se combinam e se completam uma pela outra. Aí ele fala: há em roda do pensador grandes seres invisíveis que só querem inspirá-lo, e a meia luz das horas tranquilas ou então a claridade discreta da lâmpada de trabalho que melhor podem entrar em comunhão com ele. Então ele está falando de novo dessa questão do silêncio, dessa questão do momento tranquilo ali, das horas, a meia lâmpada, como ele diz. Esses momentos são momentos tão importantes para que a gente possa comungar, e como ele fala, como esses gênios conseguem comungar. Porque ele está falando o quê? Da questão da criação e da cocriação, de uma arte ou de uma obra, alguma coisa que venha a ocorrer. A intuição não é, pois, as mais das vezes, senão uma das formas empregadas pelos habitantes do mundo invisível para nos transmitirem seus avisos e suas instruções. Olha que legal. Então, às vezes, a gente está naquele momento que parece que uma voz fala com a gente toma uma decisão que é acertada e que a gente, às vezes, não estava enxergando. É mais ou menos isso aí que ele está falando da intuição. Essa intuição que, às vezes, é uma coisa que dormita na gente, que já foi adquirida de outras reencarnações, muitas vezes são esses espíritos amigos que querem falar com a gente e conseguem, quando a gente tem esse momento de quase que parece que dá uma luz, a gente tem uma intuição, fala: poxa, queria ligar para aquela pessoa mesmo, ou então, pô, tentei fazer isso, agora fiz dessa forma, não sei porque fiz dessa forma, mas deu certo, e por aí vai. Cada um aqui, imagino que deve ter algum exemplo, se olhar na sua própria vida, que passou por algo assim. Aí ele fala assim: no primeiro caso, pode ser considerada como inspiração. Pela mediunidade, o espírito infunde suas ideias no entendimento do transmissor. Na realidade, cada um de nós podia, se quisesse, comunicar a todos os momentos com o mundo invisível. Somos espíritos. Olha o que ele fala: na realidade, todo mundo pode a qualquer momento se comunicar, porque nós somos espíritos. Se a gente está comunicando com o mundo invisível, o mundo dos desencarnados, é o que? Espírito comunicando com o espírito. A diferença é que a gente tem um corpo aqui, uma coisa densa, ainda nada muito evoluída, que nos impede, e a gente fica muito limitado aos sentidos físicos que nós temos e limitam toda essa comunicação. Mas ele fala aqui: nós podemos sim, somos espíritos. Ele tem uma frase que eu acho muito legal quando ele fala de mediunidade, que ele fala assim: a larga corrente de um rio não pode escoar-se através de um canal estreito.
Então, se a gente pensar na questão da mediunidade, na questão que às vezes nós vamos receber tantas coisas boas, se o nosso canal ainda está estreito, aquele tanto de água, aquele volume imenso, não consegue escoar de uma forma eficiente. Então, a gente tem que abrir o canal. E aí, no livro, voltando para o Justiça Divina, o Emmanuel vai dizer o seguinte: se te sentires sozinho na fé, lembra-te de Jesus. Um dia ele esteve abandonado e crucificado no alto de uma colina, contemplando amigos desertores e algozes gratuitos, beneficiários ingratos e adversários inconscientes. Na conceituação humana, estava plenamente sozinho. Contudo, ele com Deus e Deus com ele formavam maioria ante a multidão desvairada. Olha que linda essa passagem. Capítulo 10, Justiça Divina. Ele parecia estar sozinho, mas na verdade ele não estava sozinho. Até porque só ele com Deus já era a maioria, como ele fala ali. Olha que interessante. Mas a gente sabe que tem todo o auxílio do plano invisível. Mergulhando então nessa questão da mediunidade, que essa é uma das coisas quando a gente dá essa palestra ou vai dar aula desse sentido, as pessoas ficam na curiosidade, mas todo mundo é médio, então? Você falou ali que todos somos espíritos, mas como é que funciona isso? Vamos dar uma estudada, vamos ver o que eles falam. O livro O Consolador, psicografado pelo Chico Xavier do Emmanuel, a pergunta 383 fala o seguinte: é justo considerarmos todos os homens como médiums? Todos os homens como médiums? Ele fala assim: todos os homens têm o seu grau de mediunidade, nas mais variadas posições evolutivas. E esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro, quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Como eu falei, os 5 sentidos ainda muito precários que nós temos à nossa disposição. Eles cumprem o seu papel aqui nesse momento, mas eles já são muito precários frente a tudo aquilo que nós ainda temos de conseguir e que nós já, muitas das vezes, já possuímos também. E ele fala ali que todos têm um grau de mediunidade, olha que interessante. Então, também até um pouco para desmistificar, às vezes, quem está vindo por uma casa espírita pela primeira vez e tudo mais, desmistificar um pouco essa questão da mediunidade, a questão da comunicação, intercâmbio entre o plano espiritual e o nosso plano físico. Nessa questão, quando ele fala que todos têm seu grau de mediunidade, alguns mais avançados, ou seja, nas mais variadas posições evolutivas. Por quê? Porque da mesma forma que eu estava falando do canal ser estreito antes, às vezes em reencarnações anteriores nós já vínhamos trabalhando essa questão da mediunidade mais aflorada, nasce nessa encarnação aquilo que a gente adquiriu em outras encarnações, bom ou ruim, tá? E no plano espiritual, tá com a gente. Os trabalhos que a gente fez estão com a gente. Então, às vezes, esses espíritos que estão aqui encarnados já vêm mais aflorado com essa questão da mediunidade, porque trabalharam anteriormente, e ou eles já têm uma missão de poder, no seu próprio avanço, de ter que trabalhar essa questão da mediunidade. Aqui, seja por uma psicografia, psicofonia, como passista, seja lá o que for, que a pessoa vai trabalhar a questão da mediunidade. E na pergunta 387, qual a maior necessidade do médium? A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo, em detrimento de sua missão. Evangelizar-se é o quê? Estudar profundamente as coisas que são realmente edificantes e trabalhar, mas trabalhar com humildade, trabalhar sabendo que aquilo que a gente está construindo é de uma forma gradual. A natureza não dá saltos, a evolução não dá saltos. É tudo de uma forma muito gradual e nós temos que ter essa consciência, até trabalhando a nossa própria mediunidade também. Ele fala assim, a necessidade do médium é evangelizar-se. Por quê? Porque se a pessoa que tem a mediunidade aflorada, não trabalha aquilo de uma forma correta, ela vai ser um instrumento, mas de quem? De que tipo de espírito será que ela vai ser instrumento? Ela vai abrir uma porta que é difícil às vezes de fechar. Ainda sobre mediunidade, na pergunta 392, a pergunta é o seguinte: pode contar um médium de maneira absoluta com os seus guias espirituais, dispensando os estudos? Vamos parar para pensar nessa pergunta. Contar com os guias espirituais dispensando os estudos?
Aí eles vão dizer o seguinte: os mentores de um médium, por mais dedicados e envolvidos, não lhe poderão tolher a vontade e nem lhe afastar o coração das lutas indispensáveis da vida, em cujos benefícios todos os homens resgatam o passado delituoso e obscuro. Se um médium espera muito dos seus guias, é lícito que os seus mentores espirituais muito esperem do seu esforço. Então, cuidado para quem quer ser missionário, porque vão esperar muito de você também. Que a gente acha lindo, os missionários, tudo que eles atingem, mas a gente não vê o trabalho que foi por trás daquilo, muitas vezes, não é verdade? Então, eles falam assim: se você está esperando muito e você quer muito auxílio, vão esperar muito de você também. É a lei da ação e da reação. E eles falam ainda mais assim: os mentores de um médium não lhe poderão tolerar a vontade, ou seja, todos nós temos o livre-arbítrio. Todo mundo com seu grau de mediunidade, não importa o grau, tem o seu livre-arbítrio. E esses mentores nunca vão cortar esse nosso livre-arbítrio e fala assim, e nem lhe afastar o coração das lutas indispensáveis. Ou seja, não é porque nós estamos recebendo auxílio do invisível, o auxílio dos nossos mentores e benfeitores, que as lutas vão ser dispensadas para a gente. E no mais, né? Dispensando os estudos, a gente sabe que o ócio e a inércia eles são inimigos da evolução. Então ninguém pode querer que, me leva aqui pela mão, não quero caminhar. Não, você vai ter que aprender a caminhar com seus próprios passos. Eles vão estar lá para te pegar, mas se você cair, mas você tem que aprender a caminhar com os seus próprios passos. Isso é uma coisa que eu acho importante a gente ter na mente. E aí fala o seguinte: o costume de tudo aguardar de um guia pode transformar-se em vício detestável, infirmando as possibilidades mais preciosas da alma. Ou seja, de a gente querer ficar aguardando muito o auxílio e não tentar caminhar por nós mesmos, lutar as nossas batalhas interiores e internas muitas vezes, pode infirmar as possibilidades mais preciosas da alma, porque é através desse trabalho, desse burilamento do nosso espírito, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, que nós vamos conseguir galgar lugares maiores. Então a gente não pode querer ficar de braço aberto, ou então de braço cruzado, esperando só que nos auxiliem. No livro Caminho, Verdade e Vida, a mensagem número 100 se chama Auxílios do Invisível. E ela fala o seguinte: os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno. Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessária à sua condição de aluno. Olha que legal. Como sempre, o Emmanuel, muito, muito bom nos seus comentários. O aluno não pode chegar ao professor na hora do teste e falar: professor, faz para mim essa questão, por favor. Eu não estudei isso aqui direito, achei meio chato esse assunto. Faz para mim. E eu passo de série assim. Não existe isso. Da mesma forma que nós, quando nós temos esse auxílio desses mentores, desses benfeitores espirituais, nós temos que também colocar o nosso esforço, estar aberto à mudança, estar aberto a esses desafios para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. E aí nós vamos então para o Livro dos Espíritos, vendo sobre a intervenção dos espíritos. E aí nós vamos chegar numa pergunta que é a 459, que eu acho que ela é bastante falada nas palestras, que é uma pergunta muito interessante. Mas eu vou começar com a 457, que fala o seguinte: os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes conhecem aquilo que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Então acabou essa questão da gente achar que eu pensei numa coisa horrível aqui, mas não, ficou aqui comigo, não vai acontecer nada, ninguém sabe do que eu pensei. Estava quietinho ali. Não, 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 não. Os espíritos, e principalmente os mais evoluídos, eles conseguem devassar o nosso pensamento de formas que a gente tenta esconder até de nós mesmos, e eles conseguem enxergar isso. E para quem quiser ver um pouco mais sobre isso, eu recomendo qualquer livro, basicamente, do André Luiz, a série da vida no mundo espiritual, quando o André, ele muitas vezes está sendo acompanhado por instrutores, mentores, ministros, etc., em algum trabalho, e às vezes esses espíritos eles conseguem
ver uma questão do pensamento que o André ele fala assim: eu só consegui sentir a vibração, não consegui ver direito o que a pessoa estava pensando. Mas esses mentores, esses espíritos mais evoluídos conseguem devassar até mesmo aquilo que a pessoa tenta esconder para ela mesma. Então, de novo, gente, não é questão de se dá para esconder ou não. Por isso que a gente tem que o quê? Vigiai e orai. Perfeito. E a 459, uma pergunta eu vou dizer clássica. Os espíritos influem em nosso pensamento e em nossos atos? Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Olha que coisa interessante. Muito mais do que a gente imagina. Essa resposta, eu fico pensando quando eles receberam essa resposta, que o Kardec foi colocado, ele deve ter tomado um susto, muito mais do que eu imagino. Eu já imaginei que eles tinham alguma influência, talvez, mas muito mais do que a gente imagina. Olha que interessante. Eles falam bom mais além, pois muitas vezes pois frequentemente são eles que vos dirigem. Então, dirigir para qual lado? Para o lado do bem, para a porta estreita ou para o lado do mal? Vai depender da gente. 460, então. Além dos pensamentos que nos são próprios, haverá outros que nos são sugeridos? Lembra que a gente conversou sobre intuição um pouco antes? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios? Pois bem, neles há sempre um pouco de vós e um pouco de nós, e é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Essa é uma questão interessante. Às vezes a gente está pensando num assunto e a gente tem duas ideias que são praticamente, às vezes, em lados opostos do espectro, e a gente fica sem entender por quê. Muitas vezes é justamente sobre isso, sobre essa questão dos espíritos estarem influindo nos nossos pensamentos. E, de novo, para o lado do bem ou para o lado do mal. E aí a pergunta 461, eles vão mais além, perguntando, mas como que dá para distinguir e tudo mais? E eles vão falar sobre essa questão da importância de saber distinguir quando que é nosso próprio pensamento e quando que é um pensamento que é sugerido para que a gente não caia em armadilhas. Porque da mesma forma que tem muita gente querendo nos ajudar, tem outros que quanto mais a gente está indo bem, vão querer nos tropeçar. E basta nós saber distinguir e ter esse discernimento, buscar esse discernimento tão fundamental. E aí, eis aqui um motivo que eu coloquei o tema da palestra hoje como influência do invisível e não auxílios do invisível, porque até agora a gente esteve falando muito do auxílio, mas eu quis colocar a palavra influência de propósito. Por quê? Porque nós temos que comentar um pouquinho sobre a questão da obsessão. Quando a gente fala da influência dos espíritos na nossa vida, nos nossos atos, e tudo mais. Então, no Consolador, nós vamos ver que eles falam o seguinte: os que se entregam à tarefa de cura das obsessões precisam ponderar, antes de tudo, a necessidade de iluminação interior do médium perturbado, porquanto na sua educação espiritual reside a própria cura. Então, aqui, como a gente fala, assim, mediunidade talvez aflorada, ou uma mediunidade que está sendo utilizada não pro bom, pro lado bom, não está no caminho reto, no caminho do bem, ela muitas vezes, o que ele fala aqui? Está no próprio médium se evangelizar, como nós já vimos lá atrás, na questão do Consolador, 383, se evangelizar para que esse instrumento, a mediunidade como um instrumento, ela não seja utilizada de uma forma que não vá engrandecer ninguém, pelo contrário, que vai até destruir muitas vezes. O obsidiado que entrega o corpo sem resistência moral às entidades ignorantes e perturbadas é como o artista que entregasse seu violino precioso a um malfeitor. Olha que legal. E no Vida Feliz, a Joana de Ângeles, fotografada pelo Divaldo, mensagem número 60, Instrumento Divino, ela fala justamente sobre isso. Como que é muito legal, ela pega o violino e dá vários exemplos. Se afinar demais, a corda estoura. Se colocar lá, vai enferrujar. Se usar com muita agressividade, quebra. Se não usar, não. Assim, ela vai dando vários exemplos usando o violino. E é justamente isso, a questão da mediunidade, que nós já sabemos que todos nós aqui temos, alguns em graus mais elevados, outros em graus menos elevados, dependendo do que a gente construiu em outras vidas, o que a gente quer construir nessa, ou do que a gente se propôs a construir nessa. Nós somos esses instrumentos, nós somos essa influenciados o tempo todo pelos espíritos. E quando ele fala aqui justamente nessa questão do artista que entregasse o violino precioso ao malfeitor, olha que legal, ele colocou a palavra precioso.
Ele não falou um violino qualquer, ele falou um violino precioso. Então o quê? Já salientando essa questão da importância que a nossa mediunidade tem como instrumento para a nossa evolução e para a caridade também. Porque muitas vezes é através da mediunidade que nós vamos ajudar a nós mesmos e aos outros, encarnados ou não. Na palestra Trabalho e Missão, eu comentei, por exemplo, sobre a questão de alguns espíritos que, vamos supor, o desencarnado quer escrever um livro e ele se utiliza do quê? De um médium para poder passar aquele livro que ele vai trazer mensagens tão maravilhosas. Vamos pensar no Chico Xavier, por exemplo. Olha tudo que ele trouxe, o Divaldo, enfim, a Ivone, tudo isso que eles trouxeram através da utilização do seu instrumento, da sua mediunidade. E é o caso da obsessão, essa influenciação vai muito também daquilo que a gente faz. Que ações que nós estamos tomando? O que está saindo da nossa boca? O que está saindo dos nossos pensamentos? Que tipo de sentimentos nós estamos cultivando? A gente está na maledicência ainda? A gente está na ignorância, na agressividade, na ira? Ou a gente já está tentando burilar um pouco mais nossos sentimentos e melhorar na nossa caminhada? Porque isso tudo dá vazão. Se a gente pensa na questão da obsessão, primeiro que não há obsessão unilateral. Ela é bilateral. É uma troca. Ninguém que está numa vibração elevada vai ser obsidiado, mas quando nós caímos a nossa vibração, tá, às vezes no momento colérico, no momento de uma discussão, ou usando substâncias, enfim, que seja, nós estamos abrindo a porta para que esses espíritos venham e nos influenciem. E através de atos que ecoam por séculos. No livro Amor e Ódio, psicografado pela Ivone do Espírito Charles, nós temos um exemplo, chama Amor e Ódio, vai ter a capinha dele daqui a pouco. Nós temos um exemplo de uma família que foi perseguida na Inquisição de 1500 e pouco em Portugal, uma família de judeus, e desencarnaram sobre torturas. Essa família, no plano espiritual, obsidiou aqueles que foram os seus perseguidores por 400 anos. O livro foi psicografado em 1900 e pouco, e estava há 400 anos, eles ainda tinham as marcas da tortura. Por 400 anos, aqueles espíritos ficaram obsidiando aquela família, levando inclusive 2 a suicídio e 1 a tentativa de suicídio. De tão forte que foi a obsessão, de tão importante que é essa questão da gente poder levantar as nossas muralhas, as nossas barreiras, só para a entrada do bem, não para a entrada do mal. Porque errar, todos nós já erramos. Senão a gente já estava num plano muito superior. E nós já erramos, mas a questão é como que a gente aprende com isso e o que a gente faz depois disso. 469, Livro dos Espíritos. Por que meios podemos neutralizar a influência dos espíritos maus, então? E alguém pode falar, pô, você está falando aí que a gente tem que elevar a vibração, que a gente não pode se deixar influenciar, mas como? Vamos ver a pergunta do Livro dos Espíritos. Praticando o bem e pondo toda a vossa confiança em Deus, repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o império que queiram ter sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e excitam todas as paixões más. Desconfiai, olha que interessante, sobretudo dos que exaltam o vosso orgulho. Orgulho e egoísmo, as duas grandes chagas da humanidade ainda. Porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Essa razão porque Jesus vos ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Olha que eles estão falando do orgulho. Então a gente às vezes vai achar que o obsessor vai só nos sugerir naquela hora da discussão, vai, dá um soco naquele cara, vai, fala essa coisa para tua parceira. Não, não, não. Muitas vezes vão vir e vão atacar a gente que no orgulho, que eles sabem que o orgulho não vai construir nada, pelo contrário, só destrói. Então eles podem vir, eles são ardilosos também. Eles podem vir e tentar atacar a gente pelo orgulho, fazer a gente ficar inflado, com ego gigante. E aí vem o quê? Vem a tempestade, bate lá, a gente toma uma dose de humildade e desce bem amargo. Mas eles tentam. Então a gente tem que o quê? Tem que fazer o quê que ele fala aqui? Praticando o bem, então ele está falando de atos, da gente agir no bem, e pondo toda a vossa confiança em Deus, o que ainda é muito difícil, né? Porque a gente fala o quê? Ele não falou, põe um pouco da sua confiança em Deus, põe um pouquinho de fé em... Não. Toda a vossa confiança em Deus. Em saber que a gente nunca está desamparado e que Deus é o que é amor.
Quando a gente coloca toda a nossa confiança em Deus, através desses pensamentos e no ato do bem, a gente já está neutralizando, como ele fala ali, as influências dos espíritos maus. E o que se deve entender então por anjo da guarda? Essa é uma pergunta interessante que muitas vezes vem nas aulas, mas como é que existe anjo da guarda? Como é que funciona? E no livro dos Espíritos 490, eles falam o seguinte: o espírito protetor, o que se deve ter por anjo da guarda? O espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. E qual a missão do espírito protetor? É a pergunta seguinte: a de um pai em relação aos filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas aflições e encorajá-lo nas provas da vida. Olha que legal. Então eles estão falando que é o quê? Que ninguém vai substituir o trabalho que a gente precisa fazer. No anjo da guarda, o espírito protetor do mais elevado, enfim, não vai substituir o nosso trabalho que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer o nosso trabalho, a nossa reforma íntima, como o Rafael estava falando na aula anteriormente. Só que ele funciona como o quê? Como um pai que quer o bem, que quer dos filhos, que vai ajudar, que vai auxiliar, que vai tentar dar conselhos, consolar nas aflições, enfim. E todos nós temos à disposição espíritos que estão prontos, como falou lá, rápidos e vigilantes, né? Estão prontos para nos ajudar quando a gente precise. E na 503, então, é o seguinte: o espírito protetor que vê o seu protegido seguir o mau caminho, apesar dos conselhos que lhe dá, sofre com isso? Esse fato não constitui motivo de perturbação para a sua felicidade? Para a felicidade desse espírito mais elevado que está vendo o seu proteger, seu é, seu pupilo, ir naquele caminho que é um caminho errado, um caminho equivocado? Ele não sofre com isso? Não sofre com os erros do seu protegido e os lamenta. Embora essa aflição nada tenha das angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Eu botei em itálico essa última parte ali, porque o espírito que é elevado, que nos protege, que nos guia, que tenta nos auxiliar, quando a gente está se desviando daquele caminho, ele se lamenta, porque o que eles mais querem é que todo mundo atinja um plano elevado mais rápido, o que seria ótimo, mas a gente sabe que a evolução é gradual, e a gente, às vezes, o nosso caminho não é reto, ele faz assim, às vezes volta. Então, esses espíritos, eles lamentam, fala ali, mas eles entendem, olha que legal, essa compreensão, um olhar da imortalidade do espírito que fala o seguinte: há remédio para o mal, e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Então, quando o espírito vê que a gente combinou de fazer alguma coisa, veio aqui com uma missão e a gente se desviou daquela missão por quaisquer motivos, e vai lamentar, mas ele sabe que se a gente tem que passar por aquilo, se a gente tem que construir aquilo e não fez hoje, a gente vai fazer amanhã. Então eles têm essa consciência, de novo, que a gente ainda é muito míope com relação a isso. E aí a pergunta 506 é legal que ela fala assim: quando estiver na espiritualidade, na vida espiritual, nós vamos reconhecer o nosso espírito protetor? A gente vai saber quem que é esse espírito que nos ajuda, que nos auxilia? E aí os espíritos falam: sim, pois não raro já os conhecieis antes da vossa encarnação. Como acontece muitas vezes, que a gente vê, inclusive nos livros, né, como eu falei, do André Luiz, ou os livros psicografados pela Ivone e tudo mais, que a gente vê esses espíritos que vão acompanhando os seus protegidos lá do plano espiritual, mas já se combinam antes disso. Falando então assistência do invisível, eu acho que eu não podia deixar de mencionar essa pérola do espiritismo, esse livro Paulo Estevam, que eu sei que é o favorito de muita gente, é um dos meus favoritos, Romance Espírita, do Emmanuel. E quando a gente lembra o quê? Do Saulo, futuramente o Paulo, né? Apóstolo. Eu não vou dar muito spoiler, mas o Saulo estava numa situação muito difícil, ele já tinha se convertido, mas estava encontrando muita dificuldade, muito para ser aceito, muitas barreiras, voltou à casa do caminho lá, falou com o Simão Pedro, ele até estavam considerando aceitar ele, porque ele já foi perseguidor dos cristãos lá do cristianismo nascente. O Tiago e outros lá não queriam nem saber dele e tudo mais, ele encontrou muita rejeição para tentar, quando se mudou a vida, encontrou muita rejeição, voltou então na sinagoga em Jerusalém, andando lá, tentou encontrar amigos de antigamente, todo mundo fechava a cara para ele, não queriam mais saber dele também. Então, onde ele foi tentando se
se assentar, ele acabava sendo rejeitado. Então, os amigos de antigamente, os judeus, não queriam mais saber dele. Ele foi o que é considerado um maluco que foi convertido pelo carpinteiro de Nazaré. E os outros, que eram os seguidores de Jesus, muitos tinham ainda muita desconfiança dele por todo o mal que ele tinha infligido aos cristãos no cristianismo nascente, como perseguidor do Estevão, grande figura do cristianismo nascente. E depois ele tem a Abigail, que é a irmã do Estevão, que foi, vamos dizer, sua noiva espiritual, como eles nos falam. Mas ele encontrou muita rejeição, o Saulo, naquela época. Então, inclusive, ele foi pedir ajuda ao seu pai, que família naquela época era mais ainda, vou dizer, do que hoje. E, não, todo mundo está me rejeitando, meu pai não vai me rejeitar. O pai dele falou, então, para ele escolher entre ele, o pai, ou o carpinteiro de Nazaré. E aí, Saulo fez a escolha muito difícil de seguir o mestre Jesus. Então, ele foi basicamente eliminado ali da questão familiar também. Então ele encontrou rejeição em todos os lados. Inclusive quando ele foi na sinagoga, ele foi conversar com as pessoas lá, estavam falando meio que mal dele e tudo mais, ele não se aguentou, ele era jovem, mas tinha um orgulho muito forte. Subiu lá e começou a dizer: vocês estão errados, eu não estou assim, eu não estou assado, apontando o dedo, começaram a discutir, quase que chegou a vias de fato. E aí ele sai, e aí vem um vulto de luz e fala para ele assim: retira-te de Jerusalém, porque os antigos companheiros não aceitarão por enquanto testemunho. Ou seja, esse espírito de luz que ele interpretou como sendo Jesus, mas que não era Jesus, era Estevão, que foi perseguido por Saulo e ainda assim estava no plano espiritual auxiliando o Saulo. E aí o Saulo vai, fala com seu pai, é rejeitado logo depois, e aí ele vai para a caverna no Monte Tauro, come uma comidinha lá, deita a cabeça, e aí ele dorme, e ele tem essa passagem maravilhosa no livro, que é essa questão do sonho, que quando ele se desdobra, ele encontra Estevão e Abigail. E aí tem o famoso lema de Abigail, que por si só é uma outra palestra. Mas tem essa parte o quê? Do auxílio do invisível, como o Estevão e a Abigail estavam lá acompanhando os passos do Saulo. A gente nunca está desamparado. Mesmo por aquele que, como Estevão, foi o Saulo diretamente responsável pela morte do Estevão, ainda assim o Estevão estava lá acompanhando o Saulo, porque ele sabia o que tinha naquele coração, ele sabia que aquele coração ainda iria construir muito para o cristianismo. Inclusive ele fala, se ele é assim com Moisés, imagina quando ele conhecia Jesus. Né? No livro da Ivone Pereira, Amor e Ódio, que eu mencionei anteriormente, tem uma passagem também que fala assim: nunca será a criatura humana tão miserável e destituída das simpatias do plano invisível, que deixe de contar com um punhado de amigos desinteressados e leais, prontos a socorrê-la em ocasião justa. Muitos destes serão afetos conquistados no decurso de existências transatas, outros missionários a quem foi ela confiada para o trabalho de progresso pelo poder supremo do universo. Então, olha só, nunca será a criatura humana tão miserável e destituída das simpatias do plano invisível. Então, a gente às vezes pode pensar que tem criaturas tão miseráveis que a gente, num momento rato, fala assim: não tem como alguém estar ajudando essas pessoas. Mas a gente não sabe o que cada um está passando, a gente não sabe o que cada um tem que passar, que escolheu passar, e a gente não sabe o que está por detrás daquilo e quantos amigos espirituais estão tentando auxiliar. E a gente vê isso em livro atrás de livro, dos amigos espirituais tentando auxiliar as criaturas e muitas vezes sendo repelidos de uma forma até indireta, porque as criaturas ainda estão, os humanos, né, nós ainda estão fechando as portas, ainda estão nos antigos vícios, nas antigas paixões, nos sentimentos inferiores, ainda estão mergulhados naquilo e não estão dando abertura para que se possa receber o auxílio. Mas ele fala ali: nunca ninguém é tão miserável que não tenha nenhum punhado de amigos que auxiliem. O guia espiritual será como um agente do amor divino junto das criaturas. Frequentemente, na sequência diária da jornada que o progresso impõe, na terra como no espaço, esses guias luminosos advertem ou aconselham seus pupilos, apontando trilhas a seguir, porque a lei é misericordiosa além de justa, tentando desviá-los de sendas perigosas que nem sempre será necessário palmilhar. Então, não é toda dificuldade que a gente passa que nós planejamos antes. Às vezes, muitas delas são coisas que nós adquirimos pelo desvio de caminho nessa encarnação.
Muitos dos problemas que a gente traz pra gente, a dor como professora vem ensinar isso. E eles falam ali, então esses amigos espirituais, eles tentam muitas vezes nos desviar dessas sendas perigosas que às vezes a gente não precisa palmilhar para continuar na nossa jornada evolutiva, que é individual e intransferível. E aí o Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, ele tem uma fala que eu achei muito legal. Ele fala assim: "Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas", está falando para nós, encarnados. Ao contrário, procurai sempre estar em relação conosco, os espíritos, pois assim sereis mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com seu espírito familiar que fazem sejam médiums todos os homens, como nós já vimos, todos somos espíritos. Então a gente tem essa mediunidade. Ele fala, e aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se imponham uma tarefa tão laboriosa e contínua, diremos que influenciamos vossas almas mesmo estando a milhões de léguas distantes de vós. Para nós, o espaço não existe, e embora vivendo em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa acima de nossas forças, e de que não vos deixou sozinhos na terra, sem amigos e sem amparos. Essa questão, então, olha que interessante. Essa questão da ubiquidade, então, essa questão de que a gente às vezes pode falar: mas por que um espírito tão elevado vai querer me ajudar? Quem sou eu? Ele fala aqui, não se preocupe com isso. Eles conseguem nos influenciar mesmo estando milhões de léguas de distância, porque eles têm dons e propriedades do seu espírito que nós ainda desconhecemos no nosso grau evolutivo. Mas o Santo Agostinho está falando aqui, fica tranquilo, porque primeiro, vocês estão sempre amparados. Segundo, ele fala, não temais fatigar-nos, ou seja, não fiquemos com medo de buscar o auxílio do invisível, dos amigos espirituais. Ele fala assim, as suas perguntas não vão nos cansar nunca, porque a gente quer ajudar. Quem é pai e mãe aqui, quando o filho ou a filha quer fazer pergunta e quer aprender, a gente não, a gente vai ensinar. Se fizer errado, perguntar de novo, vou ensinar o certo. E até aprender, é mais ou menos assim os amigos espirituais, que são muitas vezes espíritos muito elevados, que querem só o nosso bem. Eles estão lá para nos ajudar. E ele ainda fala assim: Deus não dá para gente aquilo que a gente não pode suportar. E com nós, a mesma coisa também, com espíritos que ainda não são tão elevados. E ele fala justamente isso. Não vos deixou sozinhos na terra, sem amigos e sem amparo. Todo mundo aqui está amparado, com toda certeza. Mesmo que a gente às vezes não sinta ou não consiga sentir, ou que a gente às vezes está desviando o nosso caminho, mas todos nós aqui estamos amparados e todos nós contamos com a ajuda dos amigos espirituais. Basta que a gente faça aquilo tudo que a gente já deu uma olhada aqui na palestra. E para finalizar o nosso estudo, nosso encontro de hoje, eu vou deixar uma mensagem do Dr. Bezerra, que ele fala o seguinte: não descreais do amparo divino, através dos amigos do mais alto, que não vos deixam a sós com as vossas provas. Não fosse pela intercessão daqueles que por vós se interessam do além, é possível que vos precipitasseis em mais profundos abismos de dor. Então a gente não pode descrer do amparo divino que está sempre lá, porque Deus é amor. E nós temos essa fagulha divina em nós. Que assim seja, uma semana iluminada.